Gravando a partir de agora. Tá, pessoal? Então a gente vai continuar os temas que já estávamos vendo no segundo bimestre, certo? E vamos dar aí procedência à aula. Vambora. Deixa eu ver aqui agora. Aqui, agora sim. Bom, lembra que a gente, no final do segundo bimestre, estava estudando sobre intolerância religiosa, né? Que era a ideia que existe uma não aceitação da pluralidade de ideias relacionadas à religião, tá? Então, aquela coisa, você participa de um grupo religioso pré-estabelecido, pré-determinado, mas você causa um certo estranhismo quando fica sabendo que tem outras pessoas que seguem outra religião. Eu peguei essa imagem porque essa imagem é muito emblemática, né? Só Jesus expulsa Ogum das pessoas, né? Que é uma imagem bem cara do Brasil, né? Bom, o Brasil ele é visto como um país multiculturalista, tá? E as nossas raízes culturais, eles vêm de três povos bem específicos, são os europeus, os africanos e os indígenas. Devido ao nosso período colonial, a dominação política, econômica ter sido de uma nação europeia, a gente acabou adotando o cristianismo como religião. E isso desencadeou várias situações que causaram, preconceito na atualidade, tá. Então todas as, divindades que teriam, origens ou em religiões africanas ou em religiões indígenas, elas foram abolidas da nossa cultura durante mais de 300 anos. Só que esse período colonial acabou, né, com o tempo nós ganhamos o direito de liberdade religiosa, mas os preconceitos continuaram, tá. Qual que é o grande contexto, né? O grande X da questão é quando esse preconceito, ele se torna várias formas de violência e de exclusão social, que aí se torna a intolerância religiosa, tá. Nós já vimos antes que o Brasil ele tem uma legislação específica que causa, né, que trata desses assuntos, né, que é as leis que impedem você de discriminar qualquer tipo de religião. Então essas são as principais ideias, né, contidas nela, que é escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa. O que é escarnecer, pessoal? Tirar sarro, zoar a cara da pessoa, humilhar a pessoa em público, etc e tal. Impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vixe, isso é o que mais acontece. É meio complicado, isso é uma coisa meio dúbia, porque eu vou falar para minha casa, assim, não sei se já falei para vocês, eu moro praticamente em frente a uma igreja evangélica, daquelas pequenininhas de bairro. Quando eles começam o culto ali, eu não assisto nada em casa, porque o barulho é muito alto. Vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, vilipendiar seria quebrar, destruir e assim por diante em lugar público, e a pena é detenção de 1 ano ou multa. Vocês sabem que como o Brasil é, né, quase sempre isso é cometido de multa. Quando parte para violência física, e mesmo que a pessoa registre como crime de intolerância religiosa, o vamos dizer assim, a pena é menor para intolerância religiosa do que para violência física. Então, por exemplo, se eu agredir alguém, agressão, eu posso receber uma pena maior do que por intolerância religiosa. E os advogados da pessoa que cometeu o crime tentam, como fala, enquadrar, né, como intolerância religiosa para a pessoa ter uma pena menor. É que nem a desgraceira do latrocínio, né, que é o roubo seguido de morte. A pessoa não é julgada pelo morte, é julgada pelo roubo, sendo que a morte é um crime muito pior. Bom, esses últimos anos nós tivemos vários casos, né? A postura de vocês, que é enviada para mim, poder dar aula para vocês, cita o caso da garota Kailane, no Rio de Janeiro, né? Atingida por uma pedra quando saiu de um culto de candomblé, né? E no bimestre passado, né? Aí eu tinha até explicado já para vocês qual é uma foto, tinha mostrado uma foto dela, etc e tal. Bom, aqui é aquela parte que eu acabei de falar para vocês, né? A intolerância religiosa no Brasil, ela vem de um preconceito cultural. Esse preconceito cultural, a gente pode dizer que todos os preconceitos culturais, eles são de contextos históricos bem estabelecidos e de longo prazo.
Eu costumo dizer que isso está inserido nas nossas raízes culturais. Então, o que acaba acontecendo? Por mais, né, desenvolvido que o país seja, o país ele carrega consigo uma história, tá? Então, nós somos frutos dessa história também. E essa história é marcada por muitos conflitos, por muitas contextualizações. Mesmo eu sendo um ser atual nessa sociedade, não ter vivido, por exemplo, o período colonial, nem o período imperial, eu ainda sofro as consequências dessa história. Nós então somos frutos de consequências, muitas vezes. E, na maioria das vezes, não sempre, nem todos, acabamos por reproduzir contextos históricos, tá? Como se fosse algo pré-estabelecido sobre as nossas necessidades, tá? E aí, uma coisa que eu comecei a perceber muito esse ano foi o seguinte, né? Uma parte minha, que as pessoas têm muito um analfabetismo cultural. Esse analfabetismo cultural, elas preenchem com camadas de conhecimento de outras áreas sociais. Só um minutinho, pessoal. Ahn, Bom, deixa eu ver aqui. Alguém está pedindo para entrar, mas eu não sei os nomes aqui, mas deve ser a Marina, eu acho. Tá, que ela caiu, isso mesmo. Vou aceitar ela aqui de novo, tá? Ela caiu, vai voltar. E aí é o seguinte, e a pessoa tem que aquele vazio cultural, isso que eu tô querendo dizer, aquele vazio cultural tem que ser preenchido com alguma coisa. Todo mundo tem um vazio cultural. Alguns preenchem com religião, alguns preenchem com música, alguns preenchem com dança, alguns preenchem com esporte. Qual que é o problema? Quando você preenche de uma forma única, só com um objeto, com uma questão, com um desenvolvimento, isso cria uma falta de diversidade. E aí começa a surgir esses preconceitos. E a gente vê que é muito assim reprodutível, né? Como se fosse um ser vivo, ele vai se reproduzindo. A partir do momento que você não vai combatendo, que você não vai dialogando, que você não vai questionando pessoas que têm esses tipos de atos ou atitudes. Bom, vamos voltar ali para a apresentação, que senão eu me alongo muito. Ahn, Bom, né, aqui, né, nós vimos que no Brasil, nos últimos anos, principalmente, vou ser bem sério para vocês, né, a partir do momento que o Lula assume em 2002, ele dá mais respaldo à diversidade cultural. E eu já vi, por exemplo, assim, eu não tô falando que é sobre o governo politicamente falando, mas socialmente falando, culturalmente falando. Então, o governo Lula, desde quando ele assume em 2002, o primeiro mandato, que vai até 2010, ele consegue criar uma melhor diversidade cultural no Brasil. Não que isso existisse antes, existia. E aí aumenta um pouco a ideia de respeito em relação a pessoas que seguem outros distinções culturais, religiosas, políticas e assim por diante. E homenagens vão sendo feitas, né? Em relação ao candomblé, a Umbanda, elas são muito fortes em algumas cidades brasileiras, como Rio de Janeiro e Salvador. E lá é muito comum você ter centros religiosos desta área, né? De religião. Só que quando a gente vai para outras cidades, outros estados, a gente vê que a tolerância ela vai aumentando cada vez mais, ok? Bom, continuando aqui, o fato é, gente, aqui a lei, tá? O fato é simples. Todos têm direito a crer que apenas a sua religião é capaz de salvar. A lei número 9459 de 97 altera a lei 7716 de 89, visando sobre crimes de preconceito ou de discriminação, cuja leitura atual é artigo 1º. Serão punidos na forma dessa lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou precedência nacional. Então, esse é o crime sobre qualquer tipo de preconceito. Tá? E daí vem intolerância religiosa, vem intolerância racial e assim por diante. Tá? É aquela coisa, se eu tenho a minha religião, se eu tenho o meu culto, a lei não é contra eu acreditar nele, mas a lei ela me impede de discriminar quem não tem a mesma forma de pensar e agir que eu tenho, né? E a gente tem aquela concepção muitas vezes que uma coisa é você não pensar igual ao outro, mas outra coisa é você querer forçar o outro a ter as suas atitudes, a ter a sua forma de pensar, a ter a sua forma de agir. Aí é crime.
tá? Quando a partir do momento que você força, principalmente através da discriminação, que é você, como eu posso assim, persuadir, você desfazer, você menosprezar a religião dos outros, principalmente de forma pública, aí você está cometendo um crime, certo? Bom, aqui umas coisas meio idiotas que eu vou dizer agora essa parte. No Brasil, nós temos um grupo político, religioso, altamente conservador da Igreja Católica, né? Que aí a gente vai falar da TFP, que é a Tradição, Família e Propriedade, fundada primeiramente no Brasil em 1960, pelo professor catedrático, né, e deputado federal constituinte em 1934, o escritor e jornalista católico paulista Plínio Corrêa de Oliveira, tá? Ele faleceu em 95, aí tem uma foto dele bem antiga, tá? Então ele cria esse grupo ultraconservador radical católico. A DFP era pautada nos combates às ideias maçônicas, socialistas e comunistas. Então, por exemplo, esse grupo religioso apoiava o regime militar. A sociedade baseia-se na obra Revolução e Contra-Revolução, livro de 1959, publicado em 10 idiomas, com 26 edições, que propunha uma vigorosa reação contra a Revolução, com base no amor à ordem cristã e na aversão à desordem. Assim, essa instituição se posicionava não só contra o Concílio II, que fez profundas reformas na igreja, mas também contra a reforma agrária no Brasil. Então, os caras são antissocialistas, eles são anticomunistas, eles são homofóbicos, eles são intolerância religiosa, eles são também, por exemplo, contra até de igualdade social. Por quê? Ele é DFP, né? Tradição, família e pátria, né? Propriedade. Então, por aí vocês já tiram. Outros teólogos teorizaram fazendo uma contraposição, né, entre as escrituras bíblicas e questões sociais. E aí é o oposto deles, né? Você tem um radical de direita, você também tem um radical de esquerda. Vou deixar uma coisa bem clara para vocês. Eu não gosto que misturem religião com política. Nunca, nunca. Eu não apoio, eu acho errado. Eu acho que quando eu estou falando sobre religião, eu tenho que falar e pensar de uma forma bem específica, e quando eu estou falando e expressando meus sentimentos religiosos é outra forma de pensar e agir. Então, eu sou contra qualquer tipo de inserção política religiosa. Religião, para mim, é uma coisa totalmente afetiva, emocional, e a política tem que ser uma coisa racional. Quanto mais racional for a política, melhor, tá? E aí eu não apoio, tá? Eu não apoio. Mas tem membros da Igreja Católica que fazem essas inserções, tá? Igual eu falei já algumas vezes, por exemplo, você vai em Brasília, você vai ver pastor, bispo, etc e tal, com cargos públicos lá na política, eleitos e assim por diante. Bom, aqui é o oposto deles, né, que é a teologia de libertação, foi na contramão da teologia tradicional, uma corrente nascida na América Latina que afirmava ser obrigação da igreja, que até então estivera ao lado dos ricos, posicionar-se agora ao lado dos pobres. Segundo os representantes desse evangelho, o evangelho traria, né, a premissa da opção pelos pobres. E dentro dessa fala, a teologia da libertação procuraria elaborar um diálogo com as ciências sociais e humanas. A teologia da libertação, né, ela também foi condenada, né? Quais países que elas fizeram muita força, assim? Brasil, né? Principalmente com Frei Beto e o Leonardo Boff, tá? O Leonardo Boff é escritor, tá? Ele escreve muito livros de história, teologia. O Frei Beto tinha outros também, né? Eles se envolveram na luta armada contra a regime militar. John Sobrinho em El Salvador, Leônidas Proânio no Equador e Juan Luiz II no Uruguai. Mas aí o que acontece? Eles foram condenados pela Santa Fé em 1984. A teologia da libertação sofreu um forte declínio a partir dos anos 90, devido ao envelhecimento de suas lideranças e à falta de participação das novas gerações nesse movimento. Sobre a teologia da libertação, o que eu lembrei agora explicando para vocês é o padre Júlio Lancelotti, né, que acho que alguns já viram falar. Ele apoia a teologia da libertação, tá? Claro, ele não se envolve em política, mas ele apoia. Então, a igreja deve ser aos pobres, não deve ser aos ricos. É isso ele divulga, tá? Então, a igreja tem que ser voltada para quem precisa da igreja, não assim, por exemplo, claro, o pobre precisa muito mais da igreja do que o rico. Então, ele fala que
Jesus era pobre, ele doava tudo que ele tinha para os pobres, então foi essa a mensagem que ele deixou. Tá? E aí, é claro, né? Vocês viram que durante os últimos governos, muitos políticos questionaram, criticaram o padre Júlio Lancelotti, né? Que devido lá a ele falar que ele chegou a falar que ele estava criando vagabundos. Quando ele distribuía comida, quando ele distribuía roupas, quando ele distribuía cobertores. Então, um político muito famoso, filho de um ex-presidente muito bom que nós tivemos, falou bem assim que tipo tá criando vagabundos. Ele não está ajudando, ele está prejudicando a sociedade, porque ele está criando vagabundos, né? Tem que dar emprego, não tem que dar comida. É mais ou menos assim a direita e esquerda no Brasil, né? Sabe que eles ficam parecendo crianças muitas vezes brigando um com o outro sem chegar a solução nenhuma. Bom, vamos voltar aqui, acho que já está finalizando essa apresentação em questão. Aqui a teologia da prosperidade, essa aqui, nossa, essa aqui é muito louca. Todo mundo vai ter conhecer alguém que se encaixa nessa teoria da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? Você ir à igreja, porque a igreja vai te prometer a salvação, mas antes de tudo uma salvação financeira, né? Tem muitas igrejas que é a famosa apelação, né? E isso vem de um pensamento já um pouco antigo, que é baseado no calvinismo, né? Que já vimos nas aulas de história, e ganhou muitos adeptos no Brasil. Né, acho que a igreja, o ramo religioso do cristianismo que mais cresce no Brasil, que são as famosas igrejas neopentecostais, tá? São as igrejas mais modernas. Essas igrejas, elas são baseadas na ideia que o fiel ele tem que doar constantemente, porque tudo que ele doa à igreja, Deus vai recompensar em dobro, 10 vezes, 20 vezes mais. Elas forçam muitas situações e acabam pegando uma quantidade muito grande de pessoas e convencendo elas a ter esse tipo de atitude, tá? Eu posso dizer assim uma coisa meio idiota, talvez alguns achem errado, mas se você se deixar levar muito por religião, você acaba tendo uma lavagem cerebral, porque você passa a não ter mais vontade própria. Você passa a seguir tudo que a igreja pré-estabelece a você. Então você perde a sua alta possibilidade de definir seu futuro, porque essas igrejas, elas conseguem ali convencer os seus seguidores que tudo é uma vontade de Deus, mas você tem que agradar a Deus. Se você não agradar a Deus, Deus não retribui a você, né? Então fica uma coisa meio assim, pô, se Deus me ama, porque eu tenho que ficar agradando ele para conseguir alguma coisa? Ah, mas como que eu posso agradar a Deus? Doando à igreja, né? Doando o seu tempo e doando bens materiais à igreja. Porque é uma forma de sacrifício, né? E Deus vai perceber esse sacrifício e vai te dar 10 vezes mais. Então, muita gente acredita nessas ideias, nessas teorias, e acabam se submetendo a elas. Tá? Igual eu falei antes para vocês, a gente tem que ter um senso crítico, a gente tem uma liberdade de pensamento, mas todo mundo deve conhecer alguém que, infelizmente, não tem essa liberdade e só sabe pensar a partir de princípios, né, concepções pré-estabelecidas e que muitas vezes são manipuladas, tá, através de um discurso muito sedutor e acabam caindo na famosa lábia, tá, dessas pessoas. E aí acaba sendo explorado financeiramente, emocionalmente, tá? E aí é uma tortura, uma das piores, é uma covardia, né? Porque você se aproveita-se da ignorância das pessoas, ok? Bom, segundo algumas análises, a teologia da prosperidade, que já havia criado benefícios econômicos nos Estados Unidos, agora, ao se propagar na periferia do capitalismo, tá? Pode trazer desculpa, pode trazer novas energias capazes de amenizar os problemas gerados pela pobreza, sobretudo ao gerar autoconfiança, confiança em Deus, honestidade e bom ânimo, tá? Então, alguns dizem que ele melhora a sociedade, né? É tipo aquela coisa, né? A gente viu muito isso, acho que nos últimos 5, 6 anos, né? Alguns de vocês aí. Deus, pátria e família, né? Deus, pátria e família. Tá? Então você tem que colocar a religião à frente de tudo e você vai pensar, agir e desenvolver atitudes a partir de um pensamento religioso, né? E isso a gente sabe, igual eu falei para vocês, é muito complicado você misturar política com religião, se você não saber com que você está lidando. Bom,
Vamos lá para o segundo round dessa aula. Já são 5h24, a gente vai até 5h40. Essa aula é bem curtinha, tá? Ela é bem curtinha mesmo. Deixa eu só fazer o trâmite para vocês agora. Estou vendo se está no ponto aqui. Vamos lá. Está no ponto, vamos compartilhar. Aqui, pessoal, vai ser basicamente o nosso tema até o final do ano, tá? Eu já dei uma olhada na apostila e eu dividi em duas partes. Tá? Então, a partir dessa aula, até o final do ano, a gente vai falar muito sobre sociologia do Brasil, tá? E como ela surgiu, como ela se desenvolveu, até os dias atuais, através dos principais sociólogos, ok? Deixa eu fazer o trâmite aqui com o PowerPoint. Vamos lá. Agora sim. Bom, vamos lá. Quando que surge a sociologia no Brasil? A sociologia no Brasil, ela surge no final do século XIX, né? A gente tem os primórdios, a partir do pensamento positivista, né? Que é o Augusto Comte, né? Ele faz muitos adeptos aqui no Brasil, ele e o Emile Durkheim, principalmente em movimentos pró-república, tá? Por quê? O positivismo ele defendia a ideia de que a sociedade estava em constante evolução e ela tinha que se desenvolver. E a evolução do Império Brasileiro seria uma república. Então, esses militares, principalmente, passam a apoiar, tá, esse movimento sociopolítico e começa a desenvolver, né, essas ideias. Essa fase, que vai até 1930, ela é chamada de romancistas. Desculpa, eu ia falar errado. Ele é chamado de romancistas. Por quê? Eles estão no meio político, eles estão no meio militar, muitos deles, alguns deles se tornam escritores, mas a análise que eles fazem é muito superficial. Então, eles propõem uma solução muito aquém, né? Porque se o Brasil chegasse a uma república, a sociedade evolui. Se não fazer isso, a sociedade não evolui. E aí a gente vai ter uma literatura no final do século XIX, que vocês já devem ter visto nas aulas com o professor Cícero, que são como que fala? Júlia, me ajuda aí. A Julinha deve estar na aula, a Julinha deve ser mais craque do que eu. Julinha e Pangardi, me ajudem aí. Final do século XIX, qual o movimento literário que é? É romancistas, não é romancistas? No Brasil, é romancistas, né? Ele escreve muitos romances. Aí tem como o nome? Memórias Póstumas de Brás Cubas. A gente tem é, os Sertões. A gente vai ter lá o Cortiço, tá? Principalmente os Sertões e o Cortiço, apesar de ser romances, eles são muito focados em ambientes que descrevem a sociedade brasileira na virada do século XIX para o século XX. E eles mostram, demonstram, descrevem problemas sociais, tá? Então, esses escritores desse momento histórico, apesar de eles não serem sociólogos, eles fazem uma descrição dos problemas sociais, tá? Então, você tem alguns jornalistas, alguns escritores, alguns advogados que se arriscam na literatura, na escrita, né, viram escritores e sobram algumas obras bem legais. O Guarani também. Eu estou tentando lembrar as obras aqui, que quando a gente faz a aula, a gente lembra, mas quando a gente vai dar aula, dá uns pane, tá? Dá umas bugadas. Professor, eu Oi. achei aqui e está falando que na segunda metade do século XIX é o naturalismo e o realismo. Obrigado. Realismo. São depois dos naturalistas. Vem os realistas, que eles expressam a sociedade como ela era. Como no Brasil não tem sociólogo, né, a gente baseia-se essa época muito nos realistas, tá? Que vai aí depois eles serem a evolução deles vai cair no movimento da Semana de Arte 22, né? Que eles criam uma realidade que é transcendental. Então eles começam a demonstrar talvez através da arte, né, na semana de 22, que aí depois são os modernistas, depois dos realistas vêm os modernistas. Isso. Depois vem o movimento Salvador Dalí, que é os neorrealistas, esqueci o nome agora. E vem o Picasso também, que é o cubismo. Então, esses movimentos artísticos ligados à literatura, ligada à arte, também tem a ver com sociologia, tá? Tem um ramo de sociologia que só estuda isso, tá? É muito legal, tá? É uma coisa que às vezes eu me empolgo aqui em casa, eu dou uma lida, mas é mais coisa sobre Idade Média, eu não foco tanto no Brasil atual, tá?
tô lendo um livro sobre isso, etc e tal. Parei na metade por causa que eu comecei a fazer as aulas, então não deu para desenvolver. Bom, aqui ele está mostrando, né, qual vai ser o pioneiro no Brasil, aquela pessoa que vai escrever o primeiro livro, que a gente vai considerar o primeiro livro brasileiro na área da sociologia. Vai ser o Gilberto Freire, né, que ele escreve Casa Grande Senzala. Em seguida, na mesma década, a gente tem o Sérgio Buarque de Holanda, que escreve o Raízes do Brasil, que acho que é um dos trabalhos que eu vou dar para vocês, tem a ver com o Raízes do Brasil, acho que é o trabalho de recuperação, tá? E com o tempo aí vem outras formas de sociologia, que, por exemplo, é a sociologia econômica, a sociologia política. Por quê? O Gilberto Freire, depois a gente vai ver um capítulo só sobre ele vai falar muito da construção da ideia do ser brasileiro. Tá? E o Sérgio Buarque de Holanda continua essa construção no Raízes do Brasil. Mas quando a gente vai para o Caio Prado Júnior, quando a gente vai para o Florestan Fernandes, e até chegar no Fernando Henrique Cardoso, eles partem muito para o âmbito sociopolítico, né? Que são baseados em conceitos econômicos, conceitos sociais, conceitos políticos. Tá? Então eles são mais complexos de se entender, mas são boas literaturas. E se eu não me engano, nesse bimestre eu separei para vocês dois capítulos do Raízes do Brasil, ou é um ou é dois, tá? Eu sei que acho que o trabalho de recuperação é leitura. A gente cria tanto trabalho que com o tempo a gente fica complicado. E aí também é uma coisa assim, não sei se o Cícero já falou com vocês, quem está já focado no vestibular do ano que vem, o Raiz do Brasil principalmente é uma leitura obrigatória, tá? Porque ele pega muito ramo da filosofia, ramo da literatura, ramo da sociologia e ramo da história, tá? Então, e o legal é que o Raiz do Brasil, ele já deu os 80 anos dele, né? No Brasil, todo livro que ultrapassa os 80 anos de sua publicação, ele cai em direitos autorais públicos. Então você pode abaixar ele sem nenhum tipo de, como eu posso falar para vocês, sem nenhum tipo de processo e as editoras pegam, imprimem eles e vendem a 20, R$ 25. São livros baratos. O Casagrande é caro. O Casagrande é muito caro. Não vou mentir para vocês. Eu não tenho o Casagrande, acho que o professor Renato tem. Eu tenho o volume 2 que é o Sobrados e Mucambos. Tá? Acho que o Casagrande deve estar uns 120, R$ 130. É um livro caro do Brasil, porque ele é um tijolão, assim, ó. Então, só pelo número de páginas já se torna caro. Tá? Bom, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, Euclides da Cunha, né? Que é a fase dos ensaístas, tá? O primeiro período pode ser chamado de ensaístas, tá? Aqui nós temos o Euclides da Cunha, né? O Euclides da Cunha escreveu Os Sertões, tá? O Euclides da Cunha, se não me engano, ele era um jornalista, ele participou da Guerra de Canudos, tá? E aí ele era como fala? Ele trazia as informações para os grandes centros urbanos, principalmente São Paulo. Quem mais aqui eu tenho? Aqui tá os primeiros, né? O segundo período é chamado de científico, tá? Inicia com a institucionalização das ciências sociais e com a elaboração de textos trabalhados com maior rigor científico. Destaca-se aqui o nome de Florestan Fernandes. Florestan Fernandes ele é o ápice, tá, desses sociólogos. Esse quadrozinho aqui mostra os sociólogos, tá? Aqui quem o melhor para mim é o Sérgio Buarque de Holanda, é muito bom. O Caio Prado Júnior é muito bom, tá? Não vou mentir. O Taviani, que a gente acabou de falar na outra aula, é muito bom. Darcy Ribeiro é maravilhoso, maravilhoso, mas um cara espetacular. O livro dele é espetacular, tá? Eu já li o livro do Roberto da Mata, é bom, mas é muito complicado. Fernando Henrique Cardoso, ele é considerado o mais importante sociólogo brasileiro ainda vivo, tá? Só que historicamente eles dão muita ênfase ao Florestan Fernandes, porque ele é o que escreve com maior intensidade, né? Com maior quantidade de obras públicas, tá? Então o Florestan Fernandes ele é referência, né? Ele é referência até para Paulo Freire, né? Ele é referência dentro da esquerda brasileira. Tá? Então, o Florestan Fernandes ele é um cara muito conceituado, ok? Bom, a gente vai ter um capítulo aí sobre o Gilberto Freire, a gente vai ter uma aula sobre o Sérgio Buarque de Holanda, a gente vai ter uma do Caio Prado, vai ter uma do Florestan Fernandes, o Fernando Henrique Cardoso, Darcy Ribeiro vai falar um pouquinho, tá? Então são as próximas aulas nossas, eu não vou mentir para vocês, então vai ser uma coisa meio autobiográfico, beleza? As próximas aulas, ok? Bom, a gente finaliza por aqui, vou encerrar a gravação, tá? Para a gente poder fazer nossas últimas considerações aí à parte.